vivemos em tempos difíceis. Eu creio que essa é uma afirmação que praticamente todas as pessoas concordam, que nós vivemos num mundo que está, talvez pudéssemos dizer, que está doente ou está adoecido. Nós olhamos, por exemplo, para a natureza. Nós estávamos comentando ali fora, pouco antes do culto, esse calor quase que insuportável que nós estamos experimentando, sem previsão tão rápido de chuva, todas esses distúrbios, vamos assim dizer, na natureza. Nós percebemos que a natureza ela tem estado adoecida de alguma maneira, ela tem estado prejudicada de alguma maneira. Quando olhamos para as pessoas, também nós percebemos isso. Quantas pessoas estão inquietas, amedrontadas, outras estão sofrendo das mais diversas síndromes, Cada dia parece que aumenta mais o número de síndromes que as pessoas têm vivenciado, têm experimentado. Quando nós olhamos para a nossa sociedade em geral, nós percebemos que a sociedade ela está doente, que ela está de alguma maneira também prejudicada, de alguma maneira também afetada nos últimos tempos. Eu creio que quando olhamos para tudo isso, e a maioria de nós concordamos com isso, de que não só as pessoas, não só a natureza, mas também a sociedade, o mundo todo parece que vive num momento de enfermidade, num momento muito além de uma pandemia, da Covid-19, mas um momento em que a sociedade e o mundo tem experimentado. E parece que nós estamos chegando no fim da linha. Quando a gente olha para algumas coisas que acontecem, talvez quando você acompanha um noticiário, ou lê um jornal, assiste um noticiário, e você vê coisas absurdas acontecendo à nossa volta, talvez passe pela sua cabeça, olha, parece que estamos chegando no fim do mundo, estamos chegando no final da linha, não tem mais volta, como se o fim de todas as coisas já estivesse batendo as portas, já estivesse às vésperas. Nos parece que esse caminho é um caminho sem volta. E aí, será que há alguma maneira de resolver isso? Será que há alguma maneira, alguma cura para essa que vamos chamar aqui de uma enfermidade generalizada no mundo todo? E quando eu falo de enfermidade, eu não estou falando de uma patologia específica, eu estou falando de um contexto em que o nosso mundo vive, em que sofremos as consequências desse caminho que foi tomado. E a pergunta é então, qual a cura para tudo isso? E quando nós temos alguma indagação, algum questionamento sobre qualquer questão da nossa vida, nós temos um recurso, nós temos uma fonte a procurar respostas, e essa fonte é a palavra de Deus. Então é pela palavra de Deus que nós podemos compartilhar, e que eu quero compartilhar com vocês hoje, algum caminho que nós podemos tomar, pensando em como encontrar ações, como encontrar posturas, como encontrar coisas que possamos fazer para buscar a cura desse mundo, para buscar a cura da nossa sociedade, para buscar a cura da nossa vida, a cura do planeta onde a gente vive. E a palavra de Deus ela nos aponta esse caminho. Eu quero compartilhar com vocês a partir do texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro ele vai propor aqui algumas ações, e que eu quero compartilhar pelo menos 3 delas com vocês. Verso 7 diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo.
Parece que esse diagnóstico que a gente faz hoje também era um diagnóstico parecido nos tempos de Pedro, quando Pedro escreveu essa carta. Parece que alguma coisa estava acontecendo de errado e que trazia, né, um sinal, trazia um alarme para ele e para a sociedade, para os seus leitores, dizendo que parece que o fim das coisas está chegando, está próximo, ou que as coisas estão se agravando cada vez mais. Então ele completa no verso 7: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A primeira ação que Pedro vai propor é a oração. E ele está escrevendo essa carta para pessoas que estão experimentando também tempos muito difíceis. Pessoas que são famílias que perderam todos os seus bens, perderam todas as suas coisas. Cristãos que deixaram as suas casas, deixaram seus bens, deixaram seus negócios para fugirem na tentativa de preservar a própria vida. São os chamados cristãos dispersos, ou os cristãos da dispersão, que por causa da perseguição foram espalhados para outras regiões. Quando nós trazemos para o nosso tempo, para a nossa sociedade, nós vivemos tempos também parecidos, talvez não pela perseguição ao Evangelho em si, mas quantos e quantos relatos nos últimos anos nós temos, né, de refugiados. O Brasil foi um país que recebeu, né, uma quantidade muito grande de refugiados, pessoas que precisam sair dos seus lugares, que deixam família, que deixam seus pertences, que deixam sua vida em busca de salvar a própria terra. Quando nós percebemos e observamos as catástrofes naturais, em que pessoas também perdem todas as coisas, perdem sua casa, às vezes perdem membros de sua família, né, perdem as suas oportunidades, tudo aquilo que conquistou, tudo aquilo que construiu durante toda a sua vida, e que entra num momento de desespero, num momento de dificuldade. Vivemos tempos difíceis, mas os leitores de Pedro também viviam tempos muito difíceis. Viviam tempos de perseguição, viviam tempos de perdas, viviam tempos de limitações. E se nós olhamos para a nossa sociedade, se nós olhamos para o nosso mundo e achamos que vivemos assim tempos que não são nada agradáveis, tempos que são difíceis de serem vividos, essas pessoas, essas famílias também viviam assim. E Pedro então escreve a essas pessoas com o desejo de incentivá-los, né, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de batalha, nesse tempo de angústias, de lutas. E Pedro então os chama à oração, porque em tempos de crise, em meio às nossas próprias lutas, os nossos sofrimentos, nós somos chamados à oração, porque a oração, ela cura a alma. A oração cura a alma. Nós caminhamos, né, como já dissemos aqui, para o fim. E quando falamos que estamos vivendo tempos difíceis e que estamos caminhando para o fim, basta nós observarmos algumas poucas coisas no mundo em que nós vivemos. Por exemplo, nós caminhamos para o fim daquilo que nós conhecíamos como padrão para a família, construída de pai, mãe e filhos. Nós caminhamos para o fim desse conceito de família, porque a sociedade, o mundo tem proposto algo totalmente diferente. O padrão de família não é mais esse padrão que nós conhecíamos, ou esse padrão que nós encontramos nas Escrituras. Nós estamos caminhando rumo ao fim. Nós estamos caminhando para o fim daquele respeito, daquele cuidado que norteava todas as relações, né? Quando se respeitava os mais velhos, quando se respeitava realmente as autoridades, quando se respeitava o limite do outro, o espaço do outro, especialmente dentro do contexto familiar também. Hoje nós não temos mais esse respeito. Eu, como bom mineiro, lá em Minas, a gente era ensinado quando criança que tinha que tomar benção dos mais velhos. Se você não é mineiro, talvez você não tenha passado por isso. Mas pedir a bênção lá, né? O mineiro ele corta todas as palavras, ele reduz todas as palavras, então não era bênção, era benção, né? De pedir a bênção daquele que é mais velho, do pai, da mãe, do avô, do tio, como um sinal de respeito, de honra. Nós estamos caminhando para o fim dessas questões. Nós estamos caminhando para o fim de tantas coisas que são padrão de uma sociedade em que Deus prescreve, em que Deus estabelece.
E o que nós devemos então fazer diante dessa triste realidade, que muitas vezes nos assusta e até nos amedronta? E eu vou te dizer que o melhor remédio diante desse quadro grave em que o mundo se encontra, e eu só pensei em algumas situações, algumas questões aqui, mas nós poderíamos passar horas falando de tantas situações adversas que nós enfrentamos, por estarmos inseridos numa sociedade doentia, no mundo que está adoecido, no mundo que está corrompido. Mas o melhor remédio para esse quadro em que nós vivemos, em que nós experimentamos, que afeta direta ou indiretamente as nossas vidas, é a oração, porque a oração cura a alma. A oração, ela trata a nossa dor, ela trata os nossos medos. A oração, ela gera em nós esperança. A oração, ela nos reconecta com o nosso Criador. A oração, ela nos traz de volta para perto do Senhor, para perto de Deus. A oração tem esse poder de nos conduzir à presença de Deus. Ela tem esse poder de nos fazer tratar aquilo que está no mais íntimo do nosso ser. A oração nos leva ao lugar de comunhão. A oração nos leva a um lugar seguro, onde nós podemos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas pretensões, das nossas vaidades, dos nossos temores, dos nossos medos, e ouvir a voz do nosso Deus. Ouvir a voz daquele que nos fez para a sua glória, o Senhor Deus. Ouvir a voz daquele que nos redimiu em Cristo Jesus. Ouvir a voz daquele que nos prometeu uma morada eterna na sua presença, na glória celestial. A oração tem esse poder de curar a nossa alma. Pedro diz aos seus leitores, então: vocês estão com medo, atemorizados, inseguros, em perigo, porque esse era o contexto daquelas pessoas. Então é como se ele dissesse: busquem a Deus nesse momento, busquem a Deus nessa hora, orem ao Senhor, porque a oração, ela cura a alma. E não há remédio melhor para os dilemas da nossa vida do que a oração. Quando temos enfrentamentos, quando temos lutas, quando temos batalhas, quando estamos sofrendo, não há nada melhor do que estarmos em oração. Porque a oração, ela tem esse poder de nos reconectar com Deus, de nos curar, de trazer a nós um alento que somente por intermédio da oração nós vamos ter. Não há nenhum antídoto melhor para as contaminações da nossa mente, da nossa vida, do que a própria oração. A oração, ela é o refúgio da nossa alma. Quando nós precisamos nos reconectar com Deus, quando nós precisamos buscar algo que é muito grande, que excede as nossas forças, a oração, ela é esse refúgio. Quando nós lemos na palavra do Senhor, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, que tinham seus dilemas, as suas lutas, os seus enfrentamentos, todos eles buscavam o Senhor, todos eles invocavam o nome do Senhor, todos eles clamavam ao Senhor, porque entendiam que é pela oração que havia essa reconexão. A palavra de Deus nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo que nós temos de buscar o Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A oração traz alento ao sofrimento. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se o mundo nos assola, se a sociedade onde nós vivemos nos assola, nós precisamos orar para não cairmos em tentação. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Em tudo, em todas as questões, nós temos o veículo, nós temos a ferramenta, nós temos o instrumento da oração para apresentar diante de Deus. Nós não precisamos dar aquela isso Deus não vai nem ouvir. Isso é uma coisa tão pequena, tão simples, que Deus não vai nem se importar. O Senhor ouve o clamor do seu povo. O Senhor ouve a oração dos seus. Orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orai uns pelos outros. Está alguém entre vocês sofrendo? Então ore uns pelos outros. Ore, interceda. Por fim, orai sem cessar. A oração é uma prática contínua. A oração é uma prática que nos mantém conectados com Deus.
A oração é uma prática que nos mantém centrados no propósito de Deus, na vontade de Deus. Ainda que o mundo à nossa volta possa nos assolar, ainda que os conceitos, que os valores do mundo à nossa volta possam estar destruídos, contaminados, em oração nós permanecemos firmes no Senhor. A oração, ela cura a alma. Mas olha agora para o verso 8, o verso 9 do nosso texto. Pedro ele continua: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Querido, se o nosso grito, se o nosso clamor, se a nossa voz se ergue, diante de tantas crises, diante das calamidades que são sofridas no mundo todo, que estão adoecendo a sociedade, adoecendo o mundo que nós vivemos, se o nosso grito, se o nosso clamor é somente de condenação, ou de apontar e declarar julgamentos, ou apontar e acusar quem são os responsáveis ou os culpados por isso ou por aquilo, nós não vamos acrescentar nada a esse mundo, nós não vamos acrescentar nada à sociedade onde nós estamos vivendo. Um personagem interessante na Bíblia, chamado Jonas. Talvez você já tenha escutado algumas vezes a história de Jonas. Se você se lembra da história de Jonas, especialmente no capítulo 3, final do capítulo 3, início do capítulo 4, Jonas ele faz uma queixa diante de Deus. Deus o mandou pregar a um povo que ele não queria pregar, que o coração dele não estava inclinado àquilo. Então, quando ele prega e há um arrependimento, Jonas ele se queixa de Deus, ele se queixa do fato de que Deus é amor e que por amor Deus aponta o erro, mas Deus também propõe uma sentença, e Deus ainda revela a sua misericórdia e com muita paciência revela a sua graça. Jonas questiona essa postura de Deus. Ele diz: eu sabia que o Senhor ia fazer isso, tinha certeza que ia dar nisso. Gente, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que o Senhor ia salvar esse povo, que o Senhor ia não trazer condenação sobre esse povo. Mas Jonas não percebe a essência de Deus. Jonas não percebe que Deus, por amor, aponta o erro. Deus, por amor, Ele revela a sua misericórdia. Deus, por amor, Ele revela a sua graça sobre nós. Deus nos ensina assim. E é por isso que Pedro, ele escreve que o amor, ele cobre ou ele perdoa a multidão de pecados. Não é isso que o texto diz? Tende, verso 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amar, queridos, é permitir que o outro ele continue a viver em nós, que a outra pessoa continue vivendo em nossa vida, vivendo em nossa história, vivendo em nosso coração. É não matar o outro no nosso coração. E pense você que esse povo que está sofrendo, esse povo que está sendo perseguido, esse povo que vai enfrentar coisas piores pela frente, Pedro está dizendo para eles: olha, tem um amor uns pelos outros, tem um amor intenso uns pelos outros, porque o amor, ele cura o outro, porque o amor cura as relações, e eles precisariam desse amor, nas relações deles, para permanecerem firmes, para permanecerem unidos. E amar é então oferecer uma nova oportunidade, que não vai excluir as consequências. O amor, ele liberta, o amor, ele libera perdão, ele acolhe, ele corrige. O amor tem todas essas vertentes. O amor é, na verdade, o fundamento da vida. Deus nos amou e é por isso que nós vivemos. Porque Deus nos amou é que nós vivemos. E nós somos então desafiados a evidenciar esse amor nas nossas relações. Porque esse amor cura o outro. O amor, ele cura as relações. Queridos, vivemos num tempo de relações tão doentias, relações tão conturbadas, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, entre companheiros de trabalho, não é? Entre vizinhos.
Constantemente você vê pessoas tirando a vida de outra por motivos tão banais. Constantemente você vê agressões ao outro por motivos tão banais. Por não considerar o outro, por não conseguir amar o outro, por não conseguir permitir que o outro, ainda que tenha as suas debilidades, ainda que tenha as suas dificuldades, ele continue vivendo no seu coração, vivendo na sua história. O amor, ele é a força propulsora das relações. Deus nos amou e nos reconciliou com Ele mesmo, e é por causa do amor de Deus que hoje nós podemos nos relacionar com Ele. Se Deus não tivesse nos amado a tal ponto de ter enviado Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, nós não poderíamos nos relacionar com Ele. Se você pega a história bíblica, lá no Éden, quando o homem peca diante de Deus, a primeira ação de Deus em relação ao homem é tirá-lo da sua presença, porque o pecado nos separa de Deus. Mas em Cristo agora, o texto bíblico vai nos dizer que o véu se rasga de alto a baixo, mostrando que em Cristo agora há um novo relacionamento com Deus, porque Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor de Deus demonstrado por nós. O amor é o fim de todas as coisas. Por amor, Deus nos acolhe na eternidade, por meio da maior de todas as expressões de amor, que é o próprio sacrifício de Cristo. O amor, ele não é um sentimentalismo, né, como os jovens, os adolescentes, né, sentem quando se apaixonam, e aquele sentimento. O amor não é isso, mas é uma inclinação de alma, que nos leva ao sentimento mais profundo e puro em relação a outra pessoa. O amor é algo muito mais profundo, muito mais intenso. O amor, ele é o vínculo da perfeição. E Pedro, ele está desafiando os seus leitores a amarem uns aos outros com um amor que seja intenso. Não um amor de palavras, mas um amor de ações. Dizer eu te amo, especialmente no português, né? As pessoas dizem eu te amo até para o cachorro. Vou além. É possível que alguém diga eu te amo até para o celular, porque tornou-se algo tão vazio, tão pequeno. Mas o amor que o Senhor nos propõe é algo diferente. É o amor que cura as relações, é o amor que deixa o outro viver, que permite se reconectar com o outro, que permite viver com o outro. Amor não é só palavra, mas é ação. No momento difícil, na tribulação, na prova, na perseguição, para os leitores de Pedro seria o amor de uns para com os outros que iriam se manter firmes, deixando de lado toda e qualquer divisão, as suas vontades próprias, as suas rusgas, mas o amor cobre tudo isso e nos leva a um único propósito. Pedro está desafiando os seus leitores e a mim e a você a vivermos assim. E como falta um amor verdadeiro no nosso mundo. Um mundo que é marcado pelo individualismo, pela cobiça, pela disputa. Então é na igreja, queridos, é através de mim e de você, é na igreja que o mundo precisa ver o verdadeiro amor sendo evidenciado, para que o mundo tenha um referencial daquilo que pode curar as relações. É através da igreja. Nós devemos ser conhecidos pelo amor. Eu e você somos chamados a isso, a sermos conhecidos pelo amor. Mas não se esqueça, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só somos habilitados a amar, nós só temos condições de amar uns aos outros e de amar o próprio Deus, porque primeiro Ele nos amou, e então agora nós amamos. Porque se Ele não tivesse nos alcançado com o seu amor, nós não teríamos condições de amar, porque não saberíamos qual a referência disso. E a referência do amor é o próprio Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, e Ele nos enviou então a amar uns aos outros. A Bíblia nos diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Veja a profundidade disso. Assim como Cristo se entregou por nós, nós precisamos nos entregar uns pelos outros. Isso é amor. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O exemplo e a referência do amor é o próprio Deus, que precisa ser transferido nas nossas relações. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento que a palavra de Deus nos traz. E por fim, vamos olhar para os dois últimos versos do nosso texto, versos 10 e 11, que diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, se o amor ele evidencia na vida de um cristão, né, a cura para as suas relações, assim como a oração evidencia a cura da nossa própria relação com Deus, o serviço ele evidencia na vida de um cristão e de uma igreja, né, da comunidade daqueles que servem a Jesus, que a oração e o amor são realidade na sua vida e na sua comunidade. O serviço ele é o atestado de que a oração e o amor são marcas da nossa caminhada com Deus. O serviço evidencia a oração e o amor. Ele marca a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Pedro diz à comunidade que está experimentando esses tempos difíceis, né? Os seus leitores estão experimentando esses tempos difíceis, que eles deveriam servir uns aos outros com aquilo que eles receberam do Senhor, com os recursos que o próprio Deus tinha concedido a cada um deles. Verso 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O serviço é então um cuidado manifesto na comunidade da fé. Servir a Deus é evidenciar o amor, é evidenciar a comunhão com Ele. No serviço dos servos de Jesus, Deus é então glorificado, como está expresso aqui no verso 11. Meu querido, você tem virtudes, você tem qualidades, você tem habilidades que fazem de você único, fazem de você uma pessoa única, mas que também te torna totalmente responsável pela transformação da sociedade, do mundo à sua volta. Deus ele nos chamou e nos capacitou para evidenciarmos a presença do seu reino neste mundo. E como fazemos isso? Um reino que trabalha numa lógica que é diferente da lógica da sociedade. E eu quero te convidar a abrir um outro texto que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, para ver o que Jesus diz a seus discípulos. Marcos capítulo 10, vou ler a partir do verso 42 até o 44. Jesus dizendo a seus discípulos: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm o sob seu cuidado, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Discípulo de Jesus é chamado ao serviço. Se a oração ela cura a alma e o amor cura o outro, cura as relações, o serviço ele cura a sociedade, ele cura o meio onde nós estamos, porque ele aponta numa nova direção, aponta para a chegada do reino de Deus e nos convida à transformação. Em tempos difíceis, como os leitores de Pedro estavam enfrentando, como nós enfrentamos nesse mundo chamado mundo pós-moderno que nós vivemos, em tempos difíceis, onde cada um tenta se proteger, tenta se poupar e às vezes até fugir da própria situação, nós somos desafiados pela palavra de Deus
a nos doar, a dividir aquilo que nós temos, a estender a nossa mão em direção ao outro, a ir em direção àquele que está sofrendo tanto quanto nós, ou até mais do que nós. Nós somos desafiados a servir uns aos outros. Todos nós fomos chamados ao serviço. Nós somos servos de Jesus Cristo, servos do reino de Deus. Se você entendeu a graça maravilhosa de Jesus naquela cruz em seu favor, você foi chamado a ser servo de Jesus, porque o próprio Cristo é o nosso modelo. Na sequência do texto de Marcos, que nós acabamos de ler, no verso 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mesmo sendo rei, Jesus não recebeu as honras de rei, ele foi servo, ele serviu, ele nos serviu. Se queremos que a nossa sociedade experimente a cura para os seus males, para as suas doenças, para as suas patologias, nós precisamos nos expor a servir a Cristo neste mundo, a servir a Cristo no seu reino, servir com os dons e os talentos que Ele mesmo nos concedeu para o seu serviço. Queridos, não há nenhum cristão que não tenha um dom, que não tenha um talento dado por Deus. Todos nós os temos, e todos nós os temos para o serviço do reino de Deus. O que pode acontecer é alguém, a exemplo da parábola, esconder o seu talento, guardar e não multiplicar, e não fazer valer. Mas isso é uma conversa para uma outra hora. Nós precisamos utilizar as ferramentas que o próprio Espírito nos dá para o seu serviço. Quando nós pensamos em Cristo como servo, quero te perguntar: quanto Cristo como servo te serviu? Como Cristo te serviu como sendo servo? Pense no sacrifício, pense na libertação dos pecados, pense na salvação, pense na vida eterna, pense na presença do Espírito Santo de Deus que Ele nos deixou. Quanto Ele nos serviu com graça, com misericórdia, com favor. E agora eu faço o inverso. Como servo de Cristo, quanto você tem servido a Cristo? Quanto você tem servido na igreja, na comunidade dos fiéis? Quanto dos seus dons e os seus talentos você tem dedicado ao serviço de Cristo na sua igreja, para edificação do corpo, para fortalecimento do corpo? Quanto você tem servido a Cristo na sociedade onde você vive, mostrando o reino de Deus, mostrando o amor de Deus? Quanto você tem servido a Cristo lá no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, ou na faculdade, ou junto aos seus vizinhos, ou até mesmo no meio da sua família que não é cristã? Quanto você tem servido a Cristo, ao reino de Cristo neste mundo? Quanto você tem usado os dons, os talentos, as habilidades que Ele te deu para servir? Cristo nos serviu com tudo que nós necessitamos, e nós somos chamados também a servir. Lembremos que o discípulo, ele não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E se Cristo é o nosso exemplo, Ele nos ensinou a servir, Ele nos ensinou a amar, Ele nos ensinou a orar. Sejamos servos uns dos outros pelo amor, é o que a palavra diz. Servir ao Senhor com temor, é o que a palavra nos ensina. Eu não sei como você tem percebido o mundo à sua volta, se você também entende que a verdadeira doença, a verdadeira patologia que o mundo enfrenta hoje é muito além de uma pandemia da Covid-19, por exemplo. O fato é que o mundo está assim, as pessoas estão doentes, sofrendo, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão perdendo valor pela vida, as pessoas estão pensando em coisas absurdas, a sociedade está doente nos seus valores, nos seus conceitos, né? A sociedade tem se afastado cada vez mais dos padrões de Deus para as relações humanas, dos padrões de Deus para a vida em geral. E queridos, o prognóstico não é nada promissor.
parece que o tempo está chegando ao fim, parece que o fim está próximo, parece que as coisas só tendem a piorar. Esse é o prognóstico. Mas nós sabemos qual o remédio que pode promover a cura dos males desse mundo, dos males da alma, dos males da sociedade. E é por isso que Pedro, usado por Deus, direcionado, inspirado por Deus, desafiou os cristãos daquela época que viviam nesses tempos difíceis à oração, ao amor e ao serviço. Que em meio ao mundo doente do nosso tempo, nós possamos sim nos dedicar à oração que cura a alma, que nos reconecta com Deus, possamos nos dedicar ao amor que cura as relações, que cura o outro, e ao serviço que cura a sociedade, que cura o mundo onde nós estamos inseridos. Nosso maior exemplo é o próprio Deus, o Deus Emanuel, que orou por nós, que nos amou até o fim, que nos amou até a cruz e que viveu entre nós para servir. O mesmo Cristo, o Cristo ressurreto, que nos enviou a orar, que nos enviou a amar, que nos enviou a servir até que Ele volte, até aquele dia quando Ele virá para buscar a sua igreja. Então dediquemos a cura através da oração que nos conecta com o nosso Deus, do amor que revela o Evangelho da salvação e que então cura as relações, e do serviço que evidencia a transformação que o Evangelho promove na vida daquele que crê, na vida daquele que é alcançado pela graça da salvação em Cristo Jesus. E que Deus nos ajude a sermos assim, homens e mulheres de oração, a sermos assim homens e mulheres que amam ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, homens e mulheres dispostos e a serviço do reino de Deus neste mundo. Que Deus nos ajude nessa missão. Vamos ainda orar? Graças te damos, Senhor, pela sua palavra essa que nos anima, que nos desafia, que nos exorta, mas que nos dá toda a segurança de que não estamos sozinhos e que neste mundo tão conturbado o Senhor se faz presente no nosso meio. Ajude-nos, ó Deus, a perseverar em oração. Ajude-nos, ó Deus, a amar intensamente aqueles que o Senhor coloca à nossa volta, aqueles que o Senhor permite que possamos alcançar com a Tua graça, com o Teu Evangelho, e a servir, ó Deus, na Tua igreja, a servir no Teu reino, a servir ao Senhor neste mundo, anunciando o Evangelho da salvação. Se conosco, ó Deus, com a Tua igreja, que sejamos achados fiéis diante do Senhor, que a nossa vida seja dedicada a Ti, para a glória e honra do Teu santo nome. E agora, igreja do Senhor Jesus, que a graça de Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, o amor de Deus o Pai, que nos alcançou com o seu amor, e a presença fortalecedora e consoladora do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.